Bom, vamos lá. Então, psicomotricidade e dificuldades de aprendizagem. Didaticamente, nós vamos considerar a aprendizagem e, consequentemente, as dificuldades de aprendizagem sobre três perspectivas, dentro de um contexto, de uma visão holística, que vai ser o mundo interno, o corpo e o mundo externo. Então, sempre nós vemos as coisas a partir de uma perspectiva, de um paradigma sistêmico, de uma visão holística. Holos vem do todo. É uma visão do todo integrada. Diferente de uma visão mecanicista que vê o mundo, as pessoas e as coisas e todos os fenômenos naturais de forma separada. Nós temos essa visão holística, e isso é fundamental para o entendimento e atuação do psicomotricista, do profissional que atua com psicomotricidade. Isso é fundamental. Então, nós vamos ver didaticamente, nós vamos falar das dificuldades de aprendizagem sobre esses três perspectivas, mundo interno, corpo e mundo externo. Mas isso não significa que o mundo interno, o corpo e o mundo externo estão separados. Nós vamos olhar de forma integral e didaticamente, para a gente poder conversar, para a gente poder se entender, nós vamos colocar essa visão nesses três aspectos, mundo interno, corpo e mundo externo. Na psicomotricidade, esse termo, mundo interno e mundo externo, e o corpo em movimento, evidentemente, não é uma linguagem estranha, aliás, é bem comum, porque a psicomotricidade é um campo de pesquisa, estudo e intervenção do movimento corporal como mediador do mundo interno e do mundo externo. Então, quando a gente fala de psicomotricidade, isso é bem trivial, né? Então, em relação à psicomotricidade e as dificuldades de aprendizagem, nós vamos partir, estou fazendo um pequeno resumo aqui de tudo que nós vamos falar. Esse resumo é uma forma mais abrangente e depois nós vamos falar um pouquinho, entrar mais a fundo em cada aspecto. Nós vamos partir de um seguinte pressuposto, que a aprendizagem é uma coisa natural. O indivíduo apreender conhecimento é uma coisa natural. Se ele está tendo dificuldade de aprendizagem, não é uma coisa natural. É uma anomalia. Então, é importante também a gente partir desse pressuposto. Então, se nós entendermos que a aprendizagem é um processo natural e se está havendo dificuldade de aprendizagem, então o que nos cabe? Mitigar ou eliminar esses fatores que estão dificultando a aprendizagem. E nós vamos, didaticamente, nos organizar aqui para pensar e depois para nos organizar na atuação em relação ao mundo interno, em relação ao corpo e em relação ao mundo externo. Então, o que está dificultando a aprendizagem referente ao mundo interno do indivíduo? Em relação ao corpo e em relação ao mundo externo. Identificado isso, vamos procurar mitigar esses fatores ou eliminá-los. Quando a gente fala assim, olha, que a aprendizagem é natural do ser humano, faz parte do desenvolvimento do ser humano, a aprendizagem, a apreensão da aprendizagem, a Maria Montessori fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim de mente absorvente. Ela se refere assim como se fosse uma esponja. Então, por exemplo, isso é muito, muito fácil de observar nas crianças. As crianças absorvem como se fosse uma esponja. Você coloca um pouquinho d'água perto dela, ela absorve aquilo. Então, por quê? Porque é natural que haja essa absorção, é natural que haja a aprendizagem. Então, esse é um processo tranquilo, é um processo natural, é um fenômeno natural.
E depois a gente falar um pouquinho sobre cada fator desse, cada questão que está dificultando a aprendizagem em relação ao mundo interno, ao corpo, ao mundo externo, nós vamos falar como que nós trabalhamos, nós vamos dar um exemplo de como nós trabalhamos visando mitigar e visando eliminar esses fatores que estão gerando dificuldades de aprendizagem. Os resultados bastante interessantes que a gente tem obtido com isso. Nós vamos começar aqui com uma fala do Jung, do Carl Gustav Jung. Para quem não sabe ainda, a nossa principal perspectiva teórica é a psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Ele diz o seguinte, olha só, o médico não deve jamais perder de vista o seguinte, as doenças são processos normais perturbados e nunca uma ente a per si, dotados de uma psicologia autônoma. Olha só, ele está falando, o que ele está falando aqui? Primeiro que ele está se dirigindo aos médicos, né? Aos parceiros dele, aos pares dele. Falou, olha, o médico nunca deve perder de vista isso, que as doenças são processos normais perturbados. Ela não é uma ente por si, ela não é uma entidade que tem vida própria. A doença, não existe a doença, existe a pessoa doente. E se nós transportarmos isso para as dificuldades de aprendizagem, se a gente pudesse parafrasear, já parafraseando o Jung, o que a gente poderia dizer? O professor não deve jamais perder de vista o seguinte, as dificuldades de aprendizagem são processos normais perturbados, e nunca uma ente por si, dotados de uma psicologia autônoma. É muito importante essa perspectiva, essa visão, esse olhar do que o Jung nos traz. Olha, o professor não deve jamais perder de vista isso. As dificuldades de aprendizagem é um processo normal que está perturbado. Senão, não haveria dificuldade de aprendizagem. E a dificuldade de aprendizagem não é uma ente a per si, não é uma entidade. Há muita confusão no meio educacional em relação a isso. Nós damos nomes para as dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes a gente deixa de chamar o indivíduo, o nosso aluno, pelo nome, para chamar por um rótulo. Ele acaba sendo um rótulo. E não existe esse rótulo. Não existe a dificuldade de aprendizagem em si. Existe um indivíduo que está apresentando, naquele momento, dificuldades de aprendizagem. Na mesma analogia que o Jung fez. No mesmo alerta que o Jung fez aos médicos, né? Nós poderíamos estar falando aqui para os nossos pares, para os nossos professores. Uma outra coisa bacana que o Jung fala, nesse livro aqui, ó, A Natureza da Psique, ele fala o seguinte, todos nós ficamos contentes quando, ao discutir problemas difíceis, encontramos o apoio de uma analogia que nos vem em socorro. O que ele está falando lá? Às vezes, nós estamos falando de coisas da psique que são muito complexas, e a gente tem um parcial entendimento, a gente está aprendendo, estamos estudando, estamos apalpando ali, né, a psique, tateando a psique, para ver que a gente está descobrindo. E quando a gente tem alguma coisa que possa nos dar um suporte para a gente fazer uma analogia, a gente fica contente. E eu vou fazer uma analogia aqui com alguma coisa que o Jung talvez não tivesse na época dele, porque é uma técnica e uma tecnologia mais moderna. Eu vou comparar aqui, fazer uma analogia do ser humano com a imagem holográfica. O que é imagem holográfica? A imagem holográfica
você tem uma fonte de luz, geralmente uma plataforma, né? Uma plataformazinha assim, tem uma fonte de luz, que a luz se espraia dessa fonte, ela se projeta no espaço, no éter, e ela forma uma imagem tridimensional, uma imagem com volume. Nós estamos acostumados a assistir televisão que tem duas dimensões, altura e largura. Você imagina uma televisão que for os personagens, tudo, o cenário, em 3 dimensões, em vez de 2, como nós estamos acostumados, porque ela tem volume, daí ela tem altura, largura e profundidade. Então, a imagem holográfica é uma imagem com volume, é uma imagem em 3 dimensões. E o que a gente poderia fazer uma analogia com o ser humano, com a estrutura do ser humano? O ser humano tem uma fonte de luz. Essa fonte, gera uma luz que permeia pelo éter e projeta uma imagem holográfica do corpo humano. O que seria esse ser humano? Seria tudo isso. A fonte de luz, a projeção dessa luz e a imagem. Essa fonte de luz, na psicologia analítica, o Jung chama de centro. E muito bacana que o Jung, ele é muito humilde em relação a esse centro. Porque a hora que ele pergunta para ele o que é esse centro, ele fala assim, esse centro é incognoscível. Não tem como a gente compreender e muito menos falar alguma coisa dele. Nós só sabemos que ele existe. Então, essa fonte de luz, ela projeta essa luz no éter. E temos a imagem do corpo humano. Então, a fonte na psicologia analítica é o centro. A projeção da luz seria a psique, que também a gente poderia chamar de alma. E o corpo humano é o corpo biológico. É o corpo que nós estamos acostumados, nosso corpo físico, nosso corpo biológico. Então, esse ser humano que nós estamos falando, usando essa analogia da imagem holográfica, ele seria constituído desse centro, psique e corpo. Então, esse ser humano, vivendo a sua vida nesse planeta, por exemplo, se desenvolvendo naturalmente, ele não teria dificuldades de aprendizagem, numa visão ideal. Ele não teria problema nenhum de aprendizagem. Se está havendo algum problema de aprendizagem, tem alguma coisa aqui na psique, no corpo e no mundo externo. Então, nós vamos tentar falar, analisar, identificar algumas questões que estão na psique, no corpo e no mundo externo, que estão afetando a aprendizagem, que estão gerando dificuldades de aprendizagem. O mundo externo, o que seria exatamente o mundo externo? Nós temos um órgão no nosso corpo biológico, no nosso corpo físico, chamado pele. A pele, ela nos dá um limiar para o seu interior. Se a gente caminhar da pele para dentro, nós vamos nos deparar com os nossos órgãos, depois as nossas células, depois as nossas moléculas, depois os nossos átomos. E se nós caminharmos no mundo subatômico, nós vamos entrar no éter, nós vamos entrar na psique, que faz parte do ser. Nós somos tudo isso, centro psíquico, corpo. E a pele é um divisor entre o mundo interno e o mundo externo. Então, o que nós temos no mundo externo? Nós temos as outras pessoas, nós temos os animais, nós temos as coisas construídas pelo homem, manufaturadas pelos homens, os prédios, computadores, tudo que o homem fez está ali.
e a natureza, né? Nós temos nós convivemos com o mundo externo composto pelo universo físico. Então, quais fatores poderiam serem prejudiciais ao desenvolvimento, gerando dificuldade de aprendizagem, inclusive gerando dificuldade de desenvolvimento também, as duas coisas não juntas, né? Quais coisas que estariam no mundo externo? Então, por exemplo, a educação informal. Vamos colocar dessa maneira. A educação informal é aquela que se dá de forma espontânea, através dos exemplos. Então, a gente sai na rua, a gente vê as coisas, como que as pessoas se comportam, como que a sociedade se organiza. Por exemplo, se você sair de carro, você percebe como que a sociedade se organizou no trânsito. Tem semáforo, tem ruas que são contramão, tem lugar que pode estacionar, tem lugar que não. Você vai aprendendo, você vai absorvendo isso. Essas organizações sociais, a família exerce uma influência muito grande no aprendizado do indivíduo, da criança. O pessoal do bairro, da cidade, do país, enfim, tudo que está fora. Um fator muito forte de influência no aprendizado é as mídias, por exemplo. A mídia oferece uma influência muito forte. E muito também ela gera dificuldade de aprendizagem. Porque dependendo do conteúdo que é passado, que a gente absorve através da mídia, não estão em consonância com o desenvolvimento. Mas vão gerar fatores que vão acabar sendo uma dificuldade de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu assisto muito televisão e tem muito filme de violência, tem muitas... Você aprende como as pessoas lidam com as situações, você está aprendendo, está absorvendo. Lembra da mente absorvente, da Maria Montessori? Está absorvendo. Muita dessa absorção é consciente, mas muito mais ainda é subliminar. Então, esse aprendizado, ele não passa pela consciência, ele não passa pelo ego, que é o centro da consciência. Ele passa direto, vai direto para a psique e fica guardado lá. É um conhecimento subliminar. A cultura, né? Então, a nossa família tem uma cultura, o bairro tem uma cultura, minha cidade tem uma cultura. Então, eu consigo até identificar quem é de um estado do Brasil, quem é de outro estado, pelo jeito de falar, o jeito de se vestir, né? Pelos hábitos. Eu consigo até já identificar de outros países. Então, essa é a cultura que está no mundo externo, que é uma educação informal, que eu vou absorvendo essa cultura, essa educação. Mas também temos a educação não formal, aquela que se dá através de forma organizada, mas ela não é considerada formal. Por exemplo, como ONGs, igrejas, associação de bairros, indústrias, local de trabalho, né, uma empresa. Então, a gente aprende muita coisa boa, mas também tem as coisinhas que podem gerar dificuldades de aprendizagem. Educação formal, aquela que se dá de forma organizada e sistematizada. Então, na educação formal, nós estamos falando de sistemas de educação, de redes de ensino público e privado. Já aí é a nossa educação formal. Então, um indivíduo que está tendo dificuldades de aprendizagem, numa visão sistêmica, não existe uma causa e um efeito. Existem múltiplas causas e múltiplos efeitos. Existe uma causa contextual que gera um efeito no indivíduo, também contextual,
que nós olhamos e nós identificamos como dificuldade de aprendizagem. Então, no mundo externo, nós falamos aqui de educação informal, educação não formal e educação formal. Então, vamos dar um exemplo rapidamente aqui do que poderia ser esses fatores prejudiciais ou fatores que não estão em consonância com o desenvolvimento natural e que podem estar gerando uma dificuldade de aprendizagem. Dependendo do que a gente ouve nas mídias, por exemplo, ela colabora com a nossa baixa autoestima, e a baixa autoestima é um problema de aprendizado. Gera uma dificuldade de aprendizagem. Eu não me acho capaz de aprender. A educação não formal. Então, muitas vezes, por exemplo, as instituições da educação não formal, como instituições religiosas, ONGs, elas têm crenças limitantes. A gente vai absorvendo isso. Por exemplo, muita culpa. Eu aprendo que eu sou culpado de um monte de coisas. Muitas vezes até por ter nascido, já vem com um pecado original, então vem com culpas. E isso dificulta a aprendizagem. Isso gera um fator dificultador da aprendizagem, dependendo de como que cada um lida com isso. Se a pessoa assumir essa crença e expandir essa crença dentro dela, então nós podemos ter problemas. Educação formal. Como que a educação formal pode gerar uma dificuldade de aprendizagem? Já que a educação formal é a expert em educação, em ensino e aprendizagem. Muitas vezes, o problema não está no indivíduo, no aluno, como muitas vezes querem induzir a esse pensamento. O problema está no método de ensino. O método de ensino é incompatível com aquele indivíduo. Então, do jeito que foi montado o sistema educacional, o modelo, desde a sua organização, dos seus pressupostos, das suas metodologias, nós falamos outro dia que às vezes tem, às vezes não tem metodologia nenhuma. Então, tudo isso, de repente, um aluno não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem. Eu já tive muitos alunos assim. Agora, o método da escola não é compatível com o perfil daquele aluno, com o tipo psicológico dele, ele tem um processo cognitivo que é diferente daquele que a escola imagina que seus alunos deveriam ter. Então, não fecha o circuito e o aluno apresenta dificuldades de aprendizagem na perspectiva da escola, mas, de repente, não tem nada. Ele não tem dificuldade nenhuma. Agora, do corpo. O que seria algumas questões relacionadas ao corpo? Então, nós vimos algumas questões do mundo externo e algumas questões do corpo. Então, uma coisa simples, mas que muitas vezes não é levada em conta. Também tem essa. O momento do agora, como que está? Como eu estou me sentindo? Como eu estou... Porque o corpo, ele gera prioridades na gente. Se eu estou com dor, a prioridade minha é resolver a dor, e não... É lógico, a gente vai aprender até com a dor. O fato de eu sentir dor é um aprendizado. Mas, se a gente falar assim, um aprendizado sistematizado na escola, se eu estou com dor, eu vou dar prioridade a resolver a minha dor, e não vou dar prioridade ao que está sendo ensinado na escola, por exemplo. Então, se eu tenho fome, então, às vezes, o aluno é taxado de dificuldade de aprendizagem, mas ele está com fome. Ele está com vontade de ir no banheiro.
Interessante isso aí, né? Às vezes o aluno quer ir no banheiro, você não deixa, ou deixa em outro horário, e aquilo que foi ensinado passou batido na cabeça dele, porque o foco dele estava em resolver o problema. Ele queria ir no banheiro. Enquanto ele não foi no banheiro, em relação à percepção, por exemplo, a gente fala só dos 5 sentidos, então da visão, do olfato, da gustação, da audição e do tato, todos esses órgãos corporais desenvolveram na sua potencialidade melhor possível, ou está até com uma certa deficiência na sua potencialidade, ele pode gerar dificuldade de aprendizagem. Se eu não ouço direito, né? Se eu não vejo, a maioria dos estímulos nossos, para quem vê, vem pelos olhos. Se eu tenho alguma dificuldade aí, é um fator importante para ser levado em consideração, pode gerar uma dificuldade de aprendizagem. Eu sugiro aqui um filme que eu achei muito interessante, é um filme que trata da vida real, chama assim, À Primeira Vista. É um filme de um rapaz que ele era cego, fez uma cirurgia, voltou a enxergar, muito bacana. Se a gente olhar com um olhar assim de entender como que se dá o processo de aprendizagem numa pessoa que era cega, depois passou a ver, depois o que ela conseguia ver com os olhos, que ela recuperou a visão, e com a cultura que ela tinha, que ela se formou de enxergar com os tatos. É muito bacana, viu? Muito bacana esse, recomendo. Em relação ao corpo ainda, nós temos o desenvolvimento do potencial, que eu estava falando, por exemplo, dos órgãos do sentido. Mas nós damos uma especial atenção e nós temos uma possibilidade de trabalhar, de fomentar esse desenvolvimento com a psicomotricidade fantástico, que é a circuitaria cerebral, principalmente com as crianças pequenas. Então, as crianças pequenas, a gente estimular ela a fazer movimentos diferentes. Então, é muito bacana isso. A gente trabalhar com a circuitaria cerebral. Então, se não for muito desenvolvida, a gente, principalmente se isso não for trabalhado na infância, não é que não vai ser depois, tudo bem, mas a gente vai ter que retomar certas coisas. Se for na infância, no momento certo, melhor ainda. É simples de fazer esse trabalho, mas a gente precisa estar atento. Como que nós fazemos para desenvolver a circuitaria cerebral da criança? São movimentos diferenciados. Não fazer sempre o mesmo. Porque cada movimento que a gente faz corporal, a gente vai ativar um circuito neuronal, um circuito cerebral. E a gente estimulando essa diversidade de movimentos, é lógico, dentro do contexto, né? Tem que ser motivação, consciência de preferência, né? Que seja alegre, que seja prazeroso e tudo mais. É fantástico isso aí. E a psique? Então, nós falamos do mundo externo, do corpo e da psique. A psique, por exemplo, nós podemos desenvolver, se é que já nascemos com alguns, complexos com tonalidade afetiva negativa. Complexos são conjuntos de representações, de vivências, de memórias, com tonalidade afetiva que gera dor, sofrimento. Então, como um trauma, por exemplo. Então, nós vamos criando ali alguns traumas que isso aí pode ser um grande dificultador da aprendizagem. Pode gerar dificuldades de aprendizagem. Aliás, até na própria escola, às vezes a gente acaba gerando esses traumas que não existiam.
Acho que muita gente tem alguma coisa assim. Olha, um professor falou uma coisa, professor, uma disciplina qualquer aí. Não vou falar o nome para não falar que estou falando de um professor específico, mas um professor de uma disciplina X. O jeito que ele agiu com o aluno gerou um trauma e o aluno teve dificuldade de aprender a disciplina X. Mas a disciplina, ele não tem problema de aprender a disciplina X. Esse trauma foi gerado porque o professor que por acaso dava a disciplina X teve uma conduta tal que gerou esse trauma. E o indivíduo, o aluno, ele gera uma associação interna, inconsciente, muitas vezes, com aquela situação, com a disciplina. Então, não quer nem falar, nem ouvir falar daquela disciplina X, porque lembra daquela situação. Então, ele passa a não aprender aquela. Isso gera uma dificuldade de aprendizagem. Nós falamos que tinha os órgãos físicos. E na psique nós temos as funções psíquicas. Por exemplo, qual a função? Pensamento, sentimento, a sensação, intuição, cognição, memória, enfim, criatividade, imaginação. E essas funções psíquicas também são associadas à personalidade da pessoa. Então, nós temos um complexo ali que, se a gente tiver essas funções psíquicas não forem desenvolvidas de acordo com a personalidade, por exemplo, a pessoa, ela nasceu com um jeitão, mas ela encontrou um ambiente adverso que fez ela ficar de outro jeito. Por exemplo, uma pessoa nasceu extrovertida. Estou falando didaticamente agora, tá? Porque não existe uma pessoa, assim, 100% de um jeito ou de outro. É uma forma didática de falar. Vamos falar assim, uma pessoa é mais extrovertida. Ela nasceu assim, mas o ambiente que ela encontrou, ela voltou para dentro, ela virou mais introvertida. Então, não houve uma conexão, aí temos um problema. Como isso gerou um problema, ela pode gerar uma dificuldade de aprendizagem, né? Até ela recuperar quem ela é, assumir a própria personalidade, conseguir resolver essas questões que desviou ela do caminho dela e ela voltar a ser inteira, a ser autêntica, ser ela mesma. E crenças limitantes. Por exemplo, nós temos muitas crenças limitantes que vão sendo geradas na gente e a gente vai pegando e vamos tendo. Nossa, se a gente for avaliar, às vezes a gente vai percebendo as nossas crenças limitantes e vai trabalhando isso. Daí você fala, puxa, não acredito, né? Uma crença limitante que nós nos encontramos, nos nossos alunos, com muita frequência nas nossas atividades, nós estamos no meio de uma atividade. Eu vou dar um exemplo, uma atividade simples. Uma atividade que tem no movimento corporal a sua principal estratégia, mas não é a única. Eu gosto de falar sempre isso, não é a única. Existe todo um contexto, uma relação professor-aluno. Mas eu estou diante do meu aluno, por exemplo, com uma bola, e eu jogo a bola para ele. Ele segura a bola e joga para mim de novo. Daí eu vou propondo para eles que vou aumentando o grau de dificuldade desse jogar a bola para o outro. Faço com uma mão, com outra mão, quicando no chão, jogando para cima, e de repente eu faço um passe de peito do basquetebol, que eu tenho que segurar a bola aqui na frente do meu peito, virar a bola e fazer todo um movimento que para aquele aluno é muito complexo. E a gente vai observando até onde ele vai. Daí ele fala assim, eu não consigo. É muito comum os alunos falarem, eu não consigo. Esse eu não consigo é uma coisa que estava na cabeça dele. É uma crença limitante, porque se ele não consegue arremessar aquela bola, ele também leva essa crença limitante para outras coisas. Eu não consigo aprender,
eu não consigo ser feliz, eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo. O problema está, eu não consigo. Essa é uma crença limitante. Então, o que que nós fazemos no nosso trabalho? Como que nós vamos trabalhando essa crença limitante? Sem o aluno saber, no meio de uma atividade lúdica, né? Você está ali num espaço, de repente, maravilhoso ali, você está no meio de um clube social, junto à natureza, trocando, jogando a bola com o aluno, trocando passes com o aluno com a bola, né? O que que a gente faz, falar para ele? A gente não fala nada. A gente volta a atividade para uma situação que ele consiga executar. Aliás, a gente sempre fala assim, preferível a gente terminar a atividade com eu consigo, e não com eu não consigo. Você faz uma atividade, ele fala assim, eu não consigo, daí você para ali, ele vai ficar com isso na cabeça. Então, você volta, faz a atividade até ele conseguir, na que ele tenha facilidade, que está dentro de uma habilidade conquistada dele, daí ele sai da aula com eu consigo. E daí você vai trabalhando coisas que vão fazer com que ele consiga fazer aquele movimento. Veja que nós não estamos falando nada de crença limitante, não estou falando nada com ele. Nós não estamos querendo investigar o que gerou essa crença limitante, que é um outro método, que não é o que nós usamos. Nós vamos pelo aspecto positivo, por isso que eu dei o nome de psicomotricidade positiva. Então, nós vamos instalar uma crença positiva, uma crença do eu consigo. Eu já identifiquei que ele tem uma crença limitante, mas eu não vou investigar a causa da crença limitante, vou trabalhar a crença eu consigo dele. E daí a gente vai trabalhando aos poucos, até que ele, sem perceber, ele consegue fazer. Só que daí a gente, muito sutilmente, delicadamente, a gente mostra para ele, fala, olha, como você consegue. Daí ele fala, puxa vida, é mesmo. Eu não consegui, agora eu consigo. E daí você vai fazendo isso com outra coisa, com outra coisa, com outra atividade, com outro, com outro, com outro, dentro de um contexto amplo, ele acaba alterando essa crença limitante que fazia com que ele também levasse isso, por exemplo, para a sala de aula e pensasse assim, não adianta, professor, explicar porque eu não consigo aprender. Ele substituiu essa crença por eu consigo. Então, quando ele volta para a sala de aula, ele já começa a olhar para aquela situação que antes ele achava que ele não conseguia. Eu vou, pera um pouquinho, eu acho que eu consigo. Se eu conseguir lá, esse processo não é, assim, consciente do jeito que estou falando, mas é o processo que acontece. A pessoa fala assim, se eu fiz lá e não consegui, agora consigo, eu também vou tentar aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Eu consigo também? E ele consegue. Então, nós tiramos uma barreira de dificuldade de aprendizagem, com uma atividade de psicomotricidade. Nós instalamos uma crença positiva. Poderíamos dizer assim, nós colocamos essa crença positiva no lugar daquela crença limitante. Então, nós temos depoimentos de alunos nossos, de mães de alunos. Eu me lembro muito bem, uma mãe chegou para mim e falou uma vez assim, o meu filho chega aqui assim, ó. Parece que ele tem um peso nas costas. Ele não consegue nada, não tem força para nada, não tem coragem, não tem disposição, ele não tem prazer em aprender nada. Agora, depois das atividades daqui, ele sai daqui assim, ó. Confiante, disposto a enfrentar novos aprendizados. Ele pega o gosto em aprender. Daí ele vai. O nosso atendimento é uma vez por semana.
via de regra. O que acontece? Ele, durante a semana, ele vai murchando de novo. Isso foi a mãe me contando. Daí chega na próxima semana, ele... Você entende? Por quê? Ele vai enfrentar todas aquelas situações do mundo externo, etc e tal, do mundo interno dele também, que vão contradizer, mas a gente vai fortalecendo esse aluno. A gente vai tirando a crença limitante e colocando uma crença positiva no lugar. Então, essa é uma forma de a gente trabalhar com a psicomotricidade. E você veja que o nosso método, por exemplo, eu falei de clube social, mas ele pode ser aplicado em qualquer espaço. Pode ser na clínica, na escola. Agora, você veja, se a escola tiver a professora de sala de aula em sintonia com o professor de educação física escolar, e os dois trabalharem juntos com a psicomotricidade. Uma diferença, por exemplo, que tem de trabalhar na sala de aula é que o espaço é mais limitado. A sala de aula, do jeito que está estruturada, ela é mais limitada. Em termos assim, de eu sair correndo, né? Você não tem condições de todo mundo sair correndo na sala de aula. Mas na quadra, eu tenho. Uma vez uma amiga minha me perguntou assim, quer dizer que o aluno, para fazer psicomotricidade, ele vai ter que sair da sala de aula para ir sair correndo? Não. Escrever é psicomotricidade. Eu não estou fazendo movimento corporal? É um psicomotor? Eu não falo, eu não faço leitura, eu não leio com meus olhos não têm uma coordenação, eu não faço todo um movimento. Então, só que é diferente. Os movimentos que são possíveis, viáveis dentro de uma sala, e os movimentos onde você tem um espaço mais amplo. Então, se houver essa interação entre o professor de sala de aula e o professor de educação física escolar, perfeito. Isso é uma maravilha. Então, na clínica, na casa do assistido, de repente você faz um trabalho de personal trainer. Aliás, nosso método cai com uma luva para o personal trainer. Então, o espaço aí, o espaço ele vai só nos oferecer possibilidades diferentes, mas o método é o mesmo. Então, é isso. Nós temos dificuldades de aprendizagem no mundo externo, do corpo e do mundo interno. E o processo de aprendizagem é um processo natural, e nós podemos mitigar ou eliminar as dificuldades trabalhando com a psicomotricidade e vendo quais são as dificuldades do mundo externo, do corpo e do mundo interno. Então, assim, didaticamente, eu acredito que fica interessante esse olhar para que a gente possa ter ações efetivas. Agora eu quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.